Olá, quinto ano, vamos dar início à nossa explicação sobre a prova de História. Nós vamos terminar nossa prova, né? Então, aí eu vou dar uma explicação sobre os assuntos. Os civis que votaram ao poder. Quem foi o civil que votou ao poder? Foi quem? Em 15 de janeiro de 1985, o candidato civil, que era quem? Tancredo Neves, venceu as eleições. Então ele se tornou o quê? Presidente do Brasil, né? Mas ele não chegou o quê? Ele não chegou a tomar posse. Por quê? Porque ele morreu meses depois de ser o quê? De ser eleito presidente do Brasil. Com isso, quem ficou sendo presidente foi quem? José Sarney, que era o quê? Que era o seu vice-presidente, né? O seu vice-presidente, ele teve que combater o quê? A inflação, não é? Ele teve que planejar um pacote, né, de ações contra essas determinadas coisas, né, que existiam. Então, ele criou o quê? A criação de uma nova moeda, que no tempo era o quê? O cruzado, que substitui o quê? O cruzeiro, né? O cruzeiro foi substituído pelo cruzado. O congelamento de quê? Dos preços dos produtos no supermercado por um ano. O aumento dos salários de acordo com a alta inflação. A criação do seguro-desemprego para os funcionários que fossem demitidos sem justa causa. Então, tudo isso foi o quê? Foi medidas que José Sarney tomou no seu mandato de quê? De presidente, não é? De presidente de quê? Do Brasil, porque ele se tornou presidente depois que Tancredo Neves morreu. Como ele era o vice, ele quem assumiu a presidência do Brasil. Inicialmente, o plano cruzado passou a uma fase de sucesso. A inflação foi controlada. Entretanto, com o aumento do consumo de produtos básicos, e lojas ficaram sem estoques para vender. Em muitos casos, os preços voltaram a subir. Para combater essa nova onda de inflação, em janeiro de 1989 foi criado um segundo projeto econômico chamado de Plano Verão, por meio do qual foram feitas as seguintes reformas: instauração de uma nova moeda, o cruzado novo que substitui o cruzado, congelamento dos preços e salários. Essas mudanças também foram eficientes somente nos primeiros meses. Já no início da década de 90, a inflação no Brasil estava tão alta que foi chamada de hiperinflação, né? Então, tudo isso ocorreu no mandato de quem? De José Sarney, não tem? Aí tem a Constituição Cidadã, promulgada no ano de 1988, considerou o quê? A democratização do Brasil. Ela demitia, entre outros, de quê? Direitos que todos iguais parentes à lei, né? Perante a lei, todos temos direito à liberdade de pensamento, expressão e religião. Um desses principais foi garantir à população o respeito de direito político, civil e social. Ele é importante documento histórico, não é? É um marco para o país. A atual Constituição mantém as principais bases de reforma: o sistema presidencialista, a divisão dos três poderes e o Estado laico, não é? Tudo isso faz parte de quê? Da Constituição Cidadã. Aí tem as voltas das eleições, né? No Brasil. Aí tem, em 1989, depois de 29 anos de eleição diretas, a população foi às urnas para eleger o quê? Um novo presidente, que esse presidente foi quem? Fernando Collor, né? Que tinha o quê? Um discurso direcionado a combater a inflação e o quê? E a corrupção, né? O governo Collor, presidente, colocou o quê? Colocou em ação o Plano Brasil Novo, congelou o quê? Os preços, os salários da população. Então, tudo isso foi feito do plano, não é? Já a nossa moeda, né, que é o real, aí, após o impeachment de quem? De Collor, não é? O vice-presidente, que era quem? Itamar Franco, na época, assumiu o quê?
à presidência. Em seu governo foi criado um novo plano econômico que foi chamado o quê? Plano Real, que até hoje, né, a nossa moeda, nosso dinheiro, que é o real, né? Confiado pelos então ministros da Fazenda, Fernando Henrique Cardoso, pelo plano econômico estabelecia as seguintes medidas: redução de gastos públicos, criação de uma nova moeda forte, aumento das taxas de juros, de quantidade de dinheiro em bancos deveria recolher. O Banco Central com o objetivo de reduzir o consumo que provocar o que? A queda da inflação. Reduzir o que? Os impostos de importação para aumento da concorrência, né? Então, tudo isso foi feito através do plano real. Aí tem o Brasil no século XXI, que é o século que nós estamos, né? Os governos de quem? De FHC, que é quem? Fernando Henrique Cardoso. Fernando Henrique Cardoso tomou posse como presidente da República no 1º de janeiro de 1995. Durante seu governo, procurou manter e estabilizar o que é a economia e a política, né? Incentivou os investimentos estrangeiros no país, lançou programas de assistência social e privatou o quê? Empresas estatais. Já em 97, o governo de Fernando Henrique obteve o Congresso Nacional a aprovação de quê? De uma emenda da Constituição que reduziu o quê? O mandato de presidente dos governadores, prefeitos, de 5 anos para 4, né? Porque antigamente era 5 anos, mas hoje só pode ficar no mandato 4 anos, com a possibilidade de concorrer à reeleição. Se ele for reeleito, ele passa mais 4 anos. O segundo mandato é FHC, Fernando Henrique Cardoso, permaneceu no ano de até 2002, né? O segundo mandato deu continuidade à política e à privatização de quê? De empresas, rodovias, bancos, né? O segundo mandato, né, foi marcado também por dificuldades em controle da inflação e resultou na queda da popularidade dele, né, como presidente, né? E a crise energética decorrência de quê? Do planejamento e investimento do setor de geração e distribuição de quê? De energia, do crescimento popularista, do aumento de quê? Da produção industrial. Então, aí na prova de vocês, o que eu vou ler agora, tem assim, ó: complete com as palavras do quadro. Aí no quadro tem cruzado, seguro-desemprego, hiperinflação, José Sarney, Tranqueira, aqui. Nome do presidente civil após o fim da ditadura militar. Nome do vice-presidente que assumiu o poder em 1985. Benefício social criado para auxiliar funcionários demitidos sem justa causa. Moeda que substituiu o cruzeiro. Fenômeno econômico que causava a perda do poder de compra da década de 1990. Aí o 2. Quem faleceu no dia 21 de janeiro de 1985. Que plano foi criado em 1989. Coloque V ou F. Aí nas respostas que for certa, for verdadeira, F. As que for falsa, coloca F. O governo de Tancredo Neves, de 1985 a 1990, efetivou e redemocratizou o Brasil. O governo de José Sarney caracterizou pela alta inflação e pela elaboração de planos econômicos para a estabilidade econômica. Aí tem o 5. Quem assumiu a presidência depois do impeachment de Fernando Collor? Quem foi reeleita à presidência do Brasil? Aqui você só vai marcar as certas, viu? Renunciou a presidente após a corrupção, foi o primeiro presidente a ser reeleito, lançou diversos planos econômicos para combater a hiperinflação, abriu o mercado nacional para empresas estrangeiras, privatizou empresas estatais. Aí lá do outro lado tem: quem venceu a eleição presidencial de 2002? O que significa impeachment? E o que significa CPI? Então, gente, isso tudo que tá aqui na prova, vocês estudaram aí em casa através de quê?
através do roteiro que eu mandei, né? Sobre os assuntos que eu mandei no roteirinho. Então, tudo que tem na prova tem no roteiro que eu mandei, viu? Então, vocês aí tenham uma boa sorte e até amanhã. Faça a prova bem direitinho. Faça os dois lados, viu? Da prova, valendo, com atenção, viu? Então, eu dei só um resumo dos assuntos, mas vocês devem ter estudado, né? Sabe os assuntos. Então, boa sorte. Até amanhã. Tchau.